2016 acabou, Graças a Deus. e eu não sei quanto a vocês, mas a minha sensação é de sobrevivência. E quanto mais chegava perto da meia-noite, mais parecia que aumentava a chance de morrer. Anozinho estranho esse, mas sobrevivemos. Olá, meu nome é Alan, e como diz o ditado, ano novo, vida nova, inclusive emprego novo. E por isso no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência podem elaborar um currículo para conseguir um emprego. Muita gente tem dificuldade com a elaboração de um currículo, mesmo quando já tem alguma experiência. Então imagina como não é para aquelas pessoas que têm pouquíssima ou nenhuma experiência profissional. Mas apesar de a ausência de experiência parecer um limitador, tendo algum conhecimento sobre os critérios básicos de elaboração de currículo vai ajudar você, sem muita experiência, a conseguir construir um currículo legal. Eu já falei disso aqui no canal em alguns vídeos, e por isso é muito importante que você assista todos eles, mas quando um selecionador precisa fechar uma vaga, ele não vai atrás de candidatos que tenham experiência naquele cargo que ele precisa preencher, mas de pessoas que possuem competências, conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com a dessa posição. E é com essa informação em mãos que você vai descobrir a melhor forma de elaborar o seu currículo, mesmo não tendo nenhuma experiência profissional ou tendo pouca experiência. O raciocínio aqui é muito simples. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre cargo e função. Cargo é o nome dado para uma determinada posição dentro de uma empresa. Função já é uma determinada atividade que é realizada por um ou mais cargos. Por exemplo, quando eu falo de recepcionista, segurança, gerente, eu estou falando de cargos. Quando eu falo sobre gerar relatórios, recepcionar clientes, fazer vigilância de espaços, aí já é função. E por que eu tô falando sobre isso? O selecionador, apesar de precisar preencher uma vaga, ele vai atrás de pessoas que consigam dar conta das funções que são inerentes àquele cargo. Por exemplo, se eu preciso fechar uma vaga de lojista, eu não preciso exclusivamente focar em pessoas com experiência em loja, mas posso abrir as possibilidades para outros candidatos que já tenham realizado atividades que sejam compatíveis com a que o lojista realiza. E talvez isso ainda não esteja fazendo muito sentido para quem não tem experiência, mas eis o pulo do gato. Se você tem pouca ou nenhuma experiência, você vai colocar no currículo qualquer outra vivência que você tenha tido e que possa ter te ajudado a desenvolver determinadas competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que são essenciais para você conseguir aquela vaga. Ou seja, na hora de elaborar o seu currículo, você não precisa se limitar às experiências formais que você teve. Então, se você já trabalhou como a babá do filho da sua vizinha, por exemplo, você pode sim colocar isso no currículo, mesmo que não tenha sido uma experiência de carteira assinada, porque foi um trabalho, e inclusive um trabalho de muita responsabilidade. Imagine a pressão que não é ter que cuidar do filho de outras pessoas. Além do fato de uma babá ter que inspirar também confiança, responsabilidade, dentre várias outras competências. Então não limite aquilo que você vai colocar no seu currículo exclusivamente às suas experiências formais. E de verdade, isso não é uma furada, isso realmente dá certo. Até porque muitas empresas, inclusive, preferem aqueles candidatos que não têm nenhuma experiência profissional porque os consideram um quadro em branco, não possuem vícios, podem ser desenvolvidos a partir do zero. É alguém para ser moldado no profissional que a empresa precisa. Então, de verdade, não ter experiência pode ser inclusive o seu diferencial diante daqueles que têm. Então, resgata aí com você todas essas experiências informais que você teve e de que forma você acha que essas experiências te enriqueceram e como isso pode atender essa empresa. Então, não fique intimidado pelo fato de você não ter experiência e achar que isso pode te limitar. Claro, a gente tem que ter um pouco de bom senso. Se você, por exemplo, não tem nenhuma experiência profissional e já quer começar a trabalhar na área de RH, por exemplo, você vai ter um pouco mais de dificuldade do que uma pessoa que já tem experiência, justamente por se tratar de uma área técnica, uma área onde o conhecimento específico é muito relevante, na verdade é absolutamente relevante. Então, um outro conselho que eu tenho para você é esse: procure oportunidades onde o conhecimento técnico específico não seja tão relevante e onde essas experiências que você teve na vida, ainda que informais, consigam atender a demanda. E dependendo da sua escolaridade, você pode aproveitar oportunidades específicas. Então, por exemplo, se você não tem nenhuma experiência, mas é recém-formado, você pode procurar algum programa trainee. Ou se você ainda está na faculdade, você pode procurar algum estágio. Ou até mesmo programas de jovens aprendizes. Hoje em dia, a grande maioria das empresas possui esse programa com uma abrangência muito boa, pegando desde menores de idade até jovens com 24 anos. Sem falar no fato de que você entrar numa empresa através de um projeto trainee, ou de um estágio, ou de um programa de jovem aprendiz, te
te dá muito mais chance de ser efetivado e de seguir carreira dentro daquela companhia do que talvez um profissional que tente entrar direto através de um processo externo. Então as oportunidades acabam sendo muito boas. Então procure as vagas com inteligência e procure aquelas que você realmente vai conseguir atender. E eu digo isso não é para te limitar ou nem tô duvidando do seu potencial, de nenhuma forma. Eu tô falando como um profissional de RH que, logicamente, já teve que reprovar muita gente e por isso já viveu inúmeras situações com candidatos reprovados. E a frustração de ser reprovado num processo é muito ruim, é muito amarga. Então é importante você procurar vagas que você realmente tenha chance para que você não fique dando com a cara na parede e não comece a colocar em xeque seu próprio potencial, comece a duvidar de si mesmo. Então procure se candidatar para aquelas vagas que você realmente vai conseguir atender, mas uma vez que você encontra essa vaga, não se intimida pelo fato de não ter experiência. Treina, argumente. O selecionador com certeza vai querer saber como que essas experiências que você viveu informais te ajudaram a desenvolver essas competências que ele precisa. Então começa a montar aí a sua listinha. E não fica com medo do selecionador achando que ele está prestando atenção no seu discurso querendo um motivo para te reprovar, porque isso não existe. O selecionador entra em sala de processo para aprovar, não para reprovar candidato. Enquanto você está ali conversando com ele, enquanto você está falando, tudo o que ele está anotando e tudo o que ele está prestando atenção é porque ele está buscando um motivo para te aprovar. Então vai com confiança, otimismo, meio copo cheio sempre. Então vai na fé que vai dar tudo certo. Se você achou esse vídeo útil, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Sigam nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal, que na próxima quarta-feira tem conteúdo novo. Até!